Amém, graças a Deus. Bom dia, igreja. Que a paz seja convosco. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, com todos os protocolos de segurança. Dá um sorriso para ele. Amém. Você está de máscara e não vai ver mesmo seu dente, mesmo que você não tenha escovado. Vai firme. Dá um sorriso com os olhos. Fala assim, que bom que você está aqui nessa manhã. Amém, graças a Deus. Podemos vos assentar. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Eu estava com uma grande expectativa, tenho um carinho muito especial por essa igreja, pelo pastor de vocês. Pastor Marcos é um companheiro de ministério e alguém que nos inspira muito. Eu, quando comecei há 8 anos atrás, sempre eu tive como uma referência ministerial. Tivemos uma oportunidade muito gostosa de viajarmos juntos, né, Pastor Marcos? Acho que já faz uns 10 anos atrás, nós fomos para Israel e tivemos boas experiências lá. E daí, né, começou uma amizade, um carinho especial, também pela pastora Marcinha. Estudei com ela e ela é uma das que mais, como que eu posso dizer assim, corrobora meu testemunho, porque ela conheceu eu antes de me converter. E ela falou assim, nossa, se tem alguém que se converteu, foi o pastor Rodrigo. E eu tenho um carinho especial por essa família, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Pessoal, a gente sabe que algo é importante para Deus, quando nós percebemos Satanás se levantando contra aquilo. Eu não sei se você percebeu, mas você já notou que na campanha dos 12 dias parece que se levanta grande resistência para nós estarmos aqui ao longo dos 12 dias? Sabe por quê? Porque Satanás sabe que esse é o lugar que Deus preparou para fazer com que o seu ano seja vitorioso. Eu não sei vocês, não sei o pastor Marcos, mas que resistência está havendo na minha vida nesses dias de início de campanha até hoje. Primeiro que a gente começou naquele clima chato de saber que o pastor Toninho estava, hospitalizado, numa situação delicada. A gente já começou com essa resistência. Daí lá na igreja, contar aqui um pouquinho, já estou pregando, amém? Na igreja, na terça-feira, nós estamos fazendo 2 cultos lá, às 6 da tarde e às 8 da noite. Das 6 tinha acabado de acontecer, eu estava orando por algumas pessoas na frente do altar, e de repente estoura um negócio. Vi um foco de luz, assim, um fogo vindo do céu em direção à igreja. Falei, Jesus, será que Deus está voltando? De repente, era o ponto de energia da entrada da igreja que tinha estourado. E daí caiu a energia. Enfim, o segundo culto, a gente que é pastor, a gente se dedica tanto para oferecer, o melhor para as pessoas, maior conforto. Segundo culto, a gente sem som, a gente sem telão, a gente sem ar-condicionado, sobrou umas 3 luzes lá, isso na terça-feira, amém. Ontem, quarta-feira, eu saí antes de ontem, saí da igreja, fui direto para São Paulo, trabalhei lá o dia todo na quinta e voltei. Sabe quando você volta e vai para o culto com expectativa, mas estava cansado já, tinha trabalhado o dia todo, viajado. E o pastor Tiago Giovanetti fez o primeiro culto, foi uma bênção. Na hora que eu voltei para o meu gabinete, a gente ia tomar um café junto. De repente, na hora que eu fico com fome, eu dou a primeira mordida na baguete, vem a diaconisa falando, pastor, tem um demônio lá fora, que não está querendo sair. Eu falei assim, você está brincando? Faz mais de 4 anos que eu não expulso um demônio. Eu nem lembro mais como expulsa. Justo hoje. Beleza. Fui lá, mas sabe quando você sai com raiva? Demônio, eu comendo minha baguete, eu com fome, eu cansado. Só estava com 20% da energia. Eu falei assim, agora que eu vou renovar. Beleza, fui lá. Uma mocinha endemoniada lá. Os diáconos tudo em volta dela e orava e nada. Tinha um lá que fazia assim, parecia Street Fighter, dando um Hadouken na menina. Sai, e nada. Daí eu cheguei, mas sabe quando você chega com raiva mesmo? Assim, levanta em nome de Jesus. E não quis muito papo.
Eu até falei assim, nossa, gostei de mim agora, né? Amarrei, já expulsei, e a moça, pá, voltou. Assim, nossa, até estufei o peito. E fui conversando com ela foi falando de onde que era, e de repente, conversando com ela, volta o demônio. Os 5% de energia que eu tinha, voltou o demônio lá. E ela começou a falar de um jeito diferente, mas voltou, gente, mas parece que voltou com 10 vezes mais forte. Pense, não era um demônio, era o demônio. E daí eu comecei, eu não tinha força. Na hora que eu me olho, eu estava ali, ó. Mas sabe quando você estava esgotado, com essa máscara na cara? E sufocando você, e orando, e de repente aquela aflição, aquela resistência, eu falei assim, Jesus amado, tira eu daqui, pelo amor de Deus, queria estar lá comendo a Carolina de doce de leite que o Senhor preparou lá, né? E aquela resistência, gente, mas esgotado, eu falei assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, que a bênção seja grande. E daí eu voltando ontem para casa, ainda anestesiado com tudo isso, Deus, Ele ministrou no meu coração uma palavra, está lá no livro de Salmo, que diz assim, ó, os que semeiam com lágrimas, em alegria colherão. E aquilo entrou forte no meu coração, porque nós estamos fazendo uma semeadura, e às vezes o mundo espiritual, ele se levanta para oferecer resistência. E talvez essa semeadura que você está fazendo nesses dias, realmente está sendo envolvido por dificuldades, por lutas, em meio às lágrimas, mas eu estou aqui nessa manhã para liberar uma palavra para você, amém? Aqueles que porventura semeiam com lágrimas, com alegria eles colherão. E a Bíblia continua dizendo assim, ó, aqueles que vão semeando entre lágrimas, eles voltarão cantando com os seus feixes na mão, amém? Então não importa a resistência que você talvez esteja sofrendo no início dessa campanha, isso é espiritual e isso antecipa o grande ano e o grande mover de Deus na sua vida nesse ano de 2021. E se porventura você passou por um dia muito atribulado, muito difícil, é nesse dia que você mais ainda tem que romper e estar aqui, porque eu profetizo que a proporção da sua resistência vai ser a sua bênção e o seu milagre no ano de 2021, amém? Você toma posse? Dá uma linda salva de palmas para Jesus então, aleluia. Olha só pessoal, abram lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 50, parte B e 51. Amém. Hoje nós vamos consagrar o nosso mês de junho. Estamos na metade. E a metade é sempre um momento estratégico para que a gente não venha a desanimar. A Bíblia diz assim em Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio. Se tem um momento que a gente tem que ser estratégico, renovar as nossas forças e não nos deixar bater, é onde? Na metade do processo, no meio. Então que Deus avive a sua vida, renove a sua motivação, para que você possa chegar até o final, amém? Parte B, diz assim, ó, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Repita comigo, sobre, bem mais forte, sobre o Filho do Homem. Amém. Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que alegria estar aqui nessa manhã, entre esses irmãos abençoados do São Jorge. Eu creio que o Senhor preparou algo especial. Eu creio que o Senhor tem um propósito nessa data.
Eu não estou aqui por iniciativa do pastor Marcos. Eu estou aqui em resposta a um projeto celestial que o Senhor tem para cumprir propósitos aqui nessa manhã. Então me usa, Pai. Que as palavras saiam dos meus lábios e alcancem esse coração, Pai. Que essa palavra venha florescer e frutificar e multiplicar na vida deles, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém. Conta-se a história de um jovem que ele tinha uma mania de querer se mostrar mais esperto do que o pai dele. Então ele pensa num desafio que ele ia provar para toda a família que ele era mais esperto do que o pai dele. Ele pega então um passarinho e ele fala assim: eu vou com esse passarinho até o meu pai. E quando eu estiver diante dele, eu vou esconder ele atrás das minhas costas e eu vou perguntar para o meu pai, vou fazer um desafio para ele. Vou perguntar: pai, eu tenho um passarinho aqui na minha mão, ele está vivo ou morto? Porque se o meu pai responder que o passarinho está morto, eu vou mantê-lo vivo e eu ganho o desafio. Agora, se o meu pai, ao contrário, ele falar que o passarinho ele está vivo, então eu vou o sufocar, eu vou espremê-lo, eu vou o matar e eu vou apresentar para o meu pai morto, e dessa forma não tem como eu não ser mais esperto, eu não vencer o desafio. Então chega o dia, o rapaz vai até o pai dele, o aborda e fala assim: pai, eu tenho um pássaro aqui na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? O pai então olha para ele, bem nos olhos dele, e ele fala assim: vai depender de você. Você tanto pode deixá-lo vivo, ou então você pode matá-lo. Vai depender de você. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso ano de 2021, para ele realmente ser um ano de bênçãos, de conquistas, de transformações, vai depender de mim, vai depender de você. As suas escolhas e as suas decisões neste ano vão determinar se você vai viver um ano de céu aberto ou um ano cujo céu será fechado e de bronze. E Deus ele antecipa isso para nós desde lá de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28, Deus vai falar assim, ó: se você obedecer fielmente às minhas palavras, e daí ele diz lá no versículo 12, eu vos abrirei o céu. Amém? Se você obedecer a minha palavra, eu, o Senhor, abrirei o céu. Agora no versículo 13, ele vai dizer assim, ó: porém, se vocês desobedecerem a minha palavra, e no versículo 23 ele encerra dizendo: o céu será de bronze e o chão será de ferro. Ou seja, você não terá sobre a sua vida o favor de Deus. As suas orações, elas sairão dos seus lábios, mas elas não alcançarão o trono. Então olha só, Deus ele coloca em nossas mãos. Deus ele propõe para nós no começo de um novo ciclo duas coisas: ou céu aberto ou um céu de bronze. E o que vai depender de eu viver um céu aberto é a minha escolha, é a minha decisão. Quem está entendendo? Amém? O céu ele tem uma porta. E como nós vamos aprender aqui hoje, a chave que abre essa porta, toda porta tem uma chave para ser aberta. A chave que abre a porta do céu se chama Jesus Cristo. Repita comigo: Jesus Cristo é a chave que abre o céu. Amém? Sem Ele, não tem como abrir. Mas sabe o que eu percebo? A semelhança de uma porta que tem chave e é totalmente dependente da chave para abri-la. Você concorda que a partir do momento que eu abro, eu posso deixar a porta com uma fresta, eu posso deixar a porta, semi-aberta, eu posso deixar a porta aberta, ou eu posso deixar a porta escancarada. Se Jesus é a chave que abre a porta do céu, são as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu comportamento que vai determinar se essa porta vai ser liberada apenas uma frestinha,
ou se ela vai estar escancarada sobre a minha vida e vai fazer com que eu realmente viva o sobrenatural. E eu profetizo que nessa manhã, amém? Nós que estamos aqui reunidos na igreja do São Jorge, mais do que Jesus abrir a porta, nós com a nossa decisão, nosso comportamento, nós vamos fazer com que ela se escancare sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem está comigo? Amém? Olha só, o que é o céu aberto, gente? Sempre que você lê sobre céu aberto na Bíblia, você vai ver que existe uma relação com as bênçãos de Deus. Céu aberto é a condição para você viver uma vida próspera aqui na terra. Céu aberto é a condição para você prosperar na sua casa, no seu ministério, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Quando o céu se abre, nós somos colocados no ambiente de vitória. Amém? Agora, mais do que isso, céu aberto também é eu ter livre acesso. Sabe o quê? As bênçãos de Deus que estão armazenadas nas regiões celestiais. Todas as promessas que Deus tem para você e ainda não se cumpriram, elas estão vivas. Mas elas estão armazenadas em um lugar. Às vezes esperando o tempo certo, às vezes esperando você tomar a decisão de provocar em fé, com que esse milagre alcance a sua vida. Todas essas bênçãos estão armazenadas junto de Deus, nas regiões celestiais. E o céu aberto sobre a vida de alguém é você ter livre acesso a esse lugar, amém? Para que as coisas que estão lá, elas possam fluir na tua vida e transformar a sua história. Então, quando o céu se abre, Deus está próximo de nós. Quando o céu se abre, as coisas que são naturais no céu, elas se manifestam aqui na terra. Tanto que Jesus ele nos ensina continuamente, né? Principalmente na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina? Ele diz assim: seja feita a tua vontade, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando o céu se abre e visita a terra, o ambiente do céu se estabelece aqui. Agora eu pergunto para você, no céu tem doença? Não tem doença. É por isso que quando o céu se abre sobre a vida de alguém, a enfermidade não pode permanecer e ela é curada. No céu há escassez? Não há. Por isso que quando o céu se abre na vida de alguém, ela vive multiplicação e prosperidade. No céu existe tristeza? Não existe. Por isso que quando o céu se abre, a pessoa é visitada por uma alegria. Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que ela está passando por prova, ela desfruta de uma alegria, porque a palavra do Senhor nos ensina que na presença de Deus, aleluia, até a tristeza ela salta de alegria. Então esse é o céu aberto, é a gente viver aqui hoje, de forma antecipada, a realidade e o ambiente que há nos céus. Agora, eu quero falar algumas coisas de o que ocorre quando você vive sob um céu aberto. Algumas coisas acontecem, eu quero elencar rapidamente algumas delas. A primeira delas, prosperidade financeira, prosperidade profissional. Eu não sei como você está profissionalmente falando. Talvez você chegue aqui nessa noite desempregado, sonhos e projetos, né, para a sua área de estudos cancelados, você frustrado, mas sempre que o céu se abre sobre o povo de Deus, pode ter certeza que há uma resposta positiva nas finanças e na vida profissional. Deuteronômio 28:12 diz assim, ó: o Senhor abrirá sobre vós o seu bom tesouro, os céus. O Senhor abrirá os céus, e ele diz assim, para dar chuva à sua terra em sua estação. Está falando sobre o quê? Sobre o processo de agricultura da época, que era o trabalho das pessoas. Ele diz assim, ó, vai derramar chuva à sua terra em sua estação, e abençoar
todo o trabalho das suas mãos. Olha para suas mãos aí, ó. Amém? Eu não sei quais são os ofícios que ela talvez executam. Talvez você é um torneiro mecânico, talvez você é uma manicure, talvez você é uma cozinheira, mas Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, amém? Quando o céu se abre sobre a sua vida, pode ter certeza que vai haver promoção, vai haver conquista, vai haver rompimento nessa área. E ele prossegue e diz assim, ó: você deve emprestar para muitas nações, mas você não deve emprestar. Você emprestará, mas você não tomará emprestado. Quando o céu se abre, Deus ele pode te libertar da escravidão do endividamento. Talvez você começou esse ano no vermelho. Já há meses que você não está fechando o seu mês sem estar no vermelho. Não aceite isso para a sua vida, não. Sabe, às vezes é inevitável a gente passar por momentos que o final do mês não vai bater, a gente vai fechar no vermelho, às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade, né? Às vezes uma situação inesperada, a quebra de um carro, mas, gente, isso tem que ser algo que é momentâneo e não um estilo de vida para você. Então você que hoje está começando, talvez no vermelho, coloca aí no seu pedido de oração, nunca mais dever para ninguém. Deus quer te libertar disso em nome de Jesus. Peça para Deus uma estratégia, amém? Para você vencer esse mal. E eu profetizo que o céu vai se abrir sobre a sua vida. E você vai ter em 2021 para dar emprestado. E não vai precisar tomar emprestado de ninguém. Você toma posse? Segunda coisa que acontece quando o céu se abre: uma proteção alcança a nossa vida. Proteção material, proteção física, proteção inclusive financeira. Malaquias 3:10 está tratando sobre o dízimo e ele vai falar sobre um céu aberto. Agora olha só o que acontece. Em resposta a pessoa ser generosa, diz assim: eu vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, aleluia. E ele prossegue: eu vou impedir que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos, elas não perderão o seu fruto, Se tem uma coisa que nos chateia a mim, eu acho que a você também, né? Eu não sou pão duro, mas eu valorizo o meu dinheiro. Se tem uma coisa que tira nossa paz e nos chateia, é o quê? A gente tem que ter gastos com coisas desnecessárias. Às vezes um eletrodoméstico que vai lá e quebra, você tem que pagar um conserto, o carro que dá problema, é um remédio continuamente, que, né, você queima dinheiro naquele mal lá. E a Bíblia fala que quando o céu se abre, há uma proteção especial. A Bíblia fala que o povo não perderia mais os seus frutos. E eu profetizo um ano sem perdas para você em 2021, em nome de Jesus. Amém? Talvez 2020 foi um ano realmente de perdas, de prejuízos, de gastos desnecessários. Mas o seu vai fazer mais do que os outros. E eu tenho profetizado, talvez você tenha o mesmo carro que o do seu vizinho. O seu carro, o carro do vizinho faz 8 com 1 litro. A bênção do céu aberto sobre a sua vida vai fazer com que você faça 12, 15 com 1 litro. Você toma posse em nome de Jesus? Maridão, a sua esposa está doida para que a máquina de lavar dela queime esse ano. Você trocar por uma nova, não vai queimar, sabe por quê? Porque Deus vai dar durabilidade. Esposa, fica tranquila que mais uns 5, 7 anos, Deus vai prolongar a vida útil disso. Quem deseja que as coisas sejam prolongadas? As peças do seu carro aí, ó, né? Os eletrodomésticos, eu profetizo e eu tomo posse. Eu tenho certeza que há uma graça de Deus aqui. Se você realmente aceitar essa palavra como vinda do alto, você vai perceber as suas coisas durando mais. Você vai fazer mais com 90% do que você fazia com 100%, em nome de Jesus, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Terceira coisa que acontece quando o céu se abre: as barreiras e as divisões, elas são superadas e a unidade ela é estabelecida. 2021 é um tempo de reconciliação, eu creio. Nós vemos lá em Atos capítulo 10, que o céu se abre sobre Pedro, num momento
onde a igreja primitiva ela dava os seus primeiros passos, onde ainda havia uma divisão, uma barreira entre judeus e gentios. Os judeus que agora estavam se convertendo, não estavam aceitando os gentios, aqueles que não eram da fé judaica, em seu meio, na igreja. Por quê? Porque judeu não poderia compartilhar nada com os gentios. Os gentios, eles eram considerados imundos. Judeu não poderia compartilhar ambiente, não podia se relacionar, judeu não podia comer com gentio. Mas olha só, a Bíblia fala que o céu se abre sobre Pedro. E ele então recebe uma visitação de um anjo, falando: a partir de hoje, Pedro, essas barreiras estão quebradas. A partir de hoje, Pedro, esse distanciamento não existe mais, porque você não vai mais chamar de impuro aquilo que eu purifiquei. A partir de hoje, Pedro, com o céu aberto, agora vocês vão andar de mãos dadas em nome de Jesus. E eu acredito que quando o céu se abre na vida de alguém e na vida de uma família, há um tempo de reconciliação. Há um tempo de liberar de perdão. Há um tempo de você tomar a iniciativa de refazer a sua amizade com essa pessoa que talvez você quis esquecer em 2020. Sabe essas pessoas que você bloqueou no seu WhatsApp? Sabe esse familiar que você não foi na ceia porque você não quer o ver? Sabe, talvez você está aqui hoje, começando esse ano, e você não conversa mais com os seus filhos, você não conversa com seus pais, você não conversa com seu irmão, com a sua tia, com o seu cunhado, com o seu primo. 2021, Deus vai abrir o caminho, sabe para quê? Para que haja uma reconciliação. Agora depende de você, depende de você. Agora você não percebeu que depois que você abriu mão, que você se distanciou, você não percebeu que a sua vida perdeu um pouco de brilho? Sabe? Mais vale você ter novamente aquela amizade do que você ter a razão. Adianta o distanciamento para você ter a razão. Então que Deus quebrante teu coração nessa manhã. Se necessário, vai atrás dela, manda uma mensagem, ainda hoje. Mesmo que ela tenha sido errada, vai lá, pede perdão. Porque mais vale essa amizade do que você ter a razão, em nome de Jesus. E eu profetizo isso, 2021, você vai encerrar esse ano com pessoas ao seu lado, que talvez no ano passado você não queria mais nem ver a face dela. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer novamente comunhão, reconciliação. As barreiras elas vão ser quebradas e o distanciamento ele vai deixar de existir. Haverá uma aproximação entre vocês. Você toma posse? Amém? Quarta coisa que acontece quando o céu se abre sobre a vida de alguém. Deus, ele começa a nos mostrar grandes coisas. Sempre que o céu se abriu sobre alguém, houve acompanhado do céu aberto revelações constantes da parte de Deus. Se tem uma coisa que é chave hoje para você ter sucesso, são informações. As empresas hoje, uma das coisas que elas mais valorizam é o quê? São informações. Por quê? Com informação antecipada, você pode sair na frente e você pode ter sucesso, não é assim? E às vezes a gente começa um ano de 2021, mas nos falta uma visão clara, um objetivo. Não é? Nos falta informações necessárias para que a gente possa dar certo. Agora olha só, essas informações e esse caminho que são essenciais para nós termos sucesso, Deus, quando abre os céus, Ele revela para o seu povo. E eu profetizo que Deus vai revelar coisas grandes. Olha lá, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Abriram-se os céus e então eu passei a ter visões de Deus. Coloque a mão sobre os seus olhos aí. Deus vai começar a dar visão para você em nome de Jesus. Uma visão sobrenatural para fazer com que você vença nesse 2021. Para fazer você se reconciliar com a sua família. Você ter sucesso no seu ministério, na sua igreja em nome de Jesus. Deus vai dar visão. E olha só outra
Outro versículo. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diante de mim estava uma porta aberta no céu, e uma voz dizia: suba para cá, e eu mostrarei a você. A porta aberta no céu, acompanhada de Deus falando: a partir de agora, eu vou mostrar a você. Sabe, lá no Taquará, onde eu pastoreio, eu falo para o povo: pessoal, usa a sua criatividade nos pedidos. Peça coisas grandes, porque o seu Deus é grande. Assim, peça coisas mesmo que na sua força, na sua capacidade, você não consegue. Peça coisas que você vai ser totalmente dependente de Deus para você realizar. Mas perceba, e eu tenho certeza que o pastor Marcão também aqui te inspira a fazer isso. Mas por maior que seja a sua criatividade, por maior que seja a sua imaginação, o que Deus tem para você, as visões, as revelações que Ele pode trazer para a sua vida, a partir de um céu aberto, é infinitamente maior do que a sua criatividade e a sua imaginação, em nome de Jesus. Quem crê nisso? A Bíblia fala assim, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que confiam nele, amém? Então Deus vai dar essa capacidade sobrenatural para você ter ideias, para você ter projetos. Deus vai antecipar coisas que vai fazer você vencer na sua empresa, vai sair antes da concorrência, e eu profetizo que 2021, amém? Com o céu aberto, você vai se surpreender com a sabedoria do alto que Deus vai te dar. Você toma posse? Quinta coisa, para depois nós já concluirmos e irmos na bênção de Deus. Quinta coisa que acontece quando o céu se abre: as perseguições, elas não roubam a sua fé. As perseguições, elas não vão mais te desanimar. Se tem uma coisa que nos paralisa, nos desanima, e às vezes nos tira de estar na presença de Deus, na igreja, e abala a nossa fé, o que é? É dificuldade. São as lutas, são as oposições. Mas quando o céu se abre sobre a vida de uma pessoa, a gente percebe que ela é capacitada a resistir toda essa dificuldade, sem que a fé dela seja abalada. Ela é, olha só, capacitada a enfrentar. Bati aqui. Ela é capacitada a enfrentar os problemas, mantendo os olhos fixos para o alto e para Deus. E eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Que 2021, dificuldade alguma vai te roubar de estar aqui na igreja. Dificuldade alguma vai paralisar a sua fé, em nome de Jesus. Mas baseado em que você está falando isso, pastor? Lá em Atos capítulo 7. O apedrejamento de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja. E a oposição se levantou de tal forma que decidiu apedrejá-lo. Atos 7:56. Agora presta atenção o que vai acontecer. Minutos antes dele ser assolado com essa tragédia, ele diz assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E o versículo prossegue: o arrastaram para fora e começaram a apedrejar. Enquanto apedrejavam, presta atenção, enquanto apedrejavam, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu não sei você, mas todos nós aqui, pelo menos eu, qual seria a nossa reação se você se vê no centro de uma roda, cercado por dezenas de pessoas, com pedras, e pedra que a gente está falando aqui não é aquela pedrinha de construção, não, são pedregulhos desse tamanho assim, cercado por dezenas de pessoas, e elas começam a tirar essa pedra sobre você. Qual seria a sua primeira reação? A minha, com certeza, ia ser o quê? Tentar me esconder, tapar o rosto,
esconder a minha cabeça, né? Que nem um avestruz, eu ia tentar me ocultar daquilo. Mas a gente percebe que Estevão, debaixo de um céu aberto, e diante daquela perseguição, e diante daquela afronta, a gente vai perceber que o céu aberto capacitou ele a resistir. Olha só, essa perseguição não foi acuado, não foi se escondendo, mas a Bíblia fala que enquanto ele era apedrejado, olha só, ele orava e ele clamava ao Senhor. Enquanto Estevão ele era apedrejado, ele continuava olhando para o alto com as mãos para cima e clamando a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos olhando para o alto, nós somos anestesiados pelos problemas dessa terra. Quando nós olhamos para o alto, as pedradas elas não vão nos parar. Quando nós olhamos para o alto e o céu se abre, meu amado, não há perseguição, não há dificuldade, não há calúnia, não há difamação, não há desemprego, não há câncer, não há nada que vai abalar a sua fé. E eu profetizo que 2021 vai ser esse ano na sua vida. Não importa a dificuldade, isso não vai roubar de você a capacidade de continuar olhando para Deus, de continuar crendo que Ele é contigo. Amém? Amém? Então, pessoal, o céu se abre e a gente passa a ter a capacidade de olhar além das pedradas. Foi isso que aconteceu com Estevão. O céu aberto sobre a vida dele lhe deu isso, lhe deu essa graça de olhar e considerar as coisas além das pedradas, das dificuldades, das perseguições. Que Deus lhe dê essa graça e te capacite para isso, em nome do Senhor Jesus, amém? E por último, gente, eu quero falar especificamente sobre João capítulo 50 e 51, que nós lemos aqui. João capítulo 1, versículos 50 e 51, diz assim, ó: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verás o céu aberto. Eu percebo na Bíblia sempre uma grande ênfase e uma preocupação de Deus que a gente esteja sempre com os olhos voltados para cima. Lá no livro de Salmo diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava num lugar chamado tabernáculo. E você vai ver que Deus, Ele trouxe o projeto para Moisés, e Deus teve uma preocupação muito grande em fazer com que o tabernáculo fosse muito belo, muito, bonito. Mas você vai perceber que toda a beleza do tabernáculo não estava no chão. Toda a beleza do tabernáculo estava o quê? Naqueles tecidos que seriam colocados sobre a armação. No chão não houve nada, nenhuma instrução de Deus dele colocar algo bonito no chão. Toda a beleza estava armazenada do lado do alto. Então a pessoa que entrasse ali, ela automaticamente seria inspirada ao quê? A olhar para cima, porque a beleza estaria acima da cabeça dela. Se tem uma coisa que Satanás ele é especialista em nos aprisionar, é nos aprisionar de um jeito que a gente só olhe para baixo. Quem se lembra aqui, uma mulher que ela tinha um espírito demoníaco e ela era encurvada. A Bíblia fala que ela permaneceu durante anos com esse mal. E olha só, qual era a ação daquele espírito maligno? Era fazer ela olhar só para baixo. E Satanás ele tem essa estratégia para nós também. Qual estratégia, pastor? Nos fazer continuamente olhar apenas para baixo e desconsiderar as coisas do alto. E para que a gente possa viver céu aberto, Jesus ele vai falar assim, ó, vereis o céu aberto, ou seja, Jesus estava querendo redirecionar a sua visão, que você pare de olhar para baixo, considerar apenas as coisas terrenas, e você comece a olhar para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. E Paulo vai dizer assim, ó, Colossenses 3:1, procurem as coisas do alto, mantenham o seu pensamento nas coisas do alto,
e não nas coisas da terra. Será que o objetivo de Paulo, então, era fazer uma pescoceira especial para o povo de Deus, né? Queria ter um pedaço de pau para você só olhar para cima? Será que era essa a intenção? Não. Quando Paulo fala de olhar para cima, não é essa olhada aqui. Não é a gente olhar para cima e ver o primeiro céu, o céu das nuvens, o céu dos pássaros. Quando Paulo fala, você precisa olhar para cima, é que você precisa considerar o terceiro céu, a habitação de Deus, aleluia, aonde estão os depósitos das bênçãos e das promessas do Pai. E como a gente começa a olhar para cima e a gente enxergar esse lugar, sabe quando? Quando a gente começa a olhar menos para as coisas daqui de baixo. Quando você começa a considerar mais as promessas de Deus do que a sua realidade que você vive aqui. Quando você olha mais para os versículos e para as promessas de cura do que para o seu tumor, do que para o seu câncer. Quando você olha e considera mais as promessas de prosperidade do que o seu desemprego, a sua vida falida. É assim que a gente olha para o alto. E Deus, Ele deseja que nós passemos continuamente a fixar os nossos olhos, que os nossos olhos sejam iluminados, e a gente passe a enxergar as coisas que os nossos olhos naturais não podem ver. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, amém? Que você possa enxergar e considerar as coisas que os seus olhos não vê, que são as promessas do Pai. Então olhar para cima, olhar para o alto, considerar o céu aberto, e às vezes a gente desconsiderar certas circunstâncias que a gente está vivendo aqui. Desconsiderar o fato de que o marido está cada vez pior. Desconsiderar o fato que o filho está nas drogas e não tem quem que o transforme. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então Jesus, ele fala, vocês verão o céu aberto. E por último, ele diz assim, e vocês verão anjos de Deus subindo e descendo na presença do Filho do Homem. Na presença não, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você quer viver um céu aberto? Existem várias, decisões e várias atitudes nossas que podem abrir o céu. Arrependimento, oração, obediência, doação, generosidade. Mas eu acredito que a principal chave, como eu antecipei logo no início dessa pregação, que vai abrir o céu, sabe o que é? É você valorizar um relacionamento com Jesus. É você cultivar nesse ano de 2021, mais do que tudo, uma presença do Senhor. Como está a sua vida realmente devocional com Deus? A sua vida fora dessas paredes, dessas quatro paredes. Será que para você Deus é apenas um detalhe? Ou será que Deus, Ele é tudo? Deus, Ele não aceita nada menos de nós do que o nosso tudo. Talvez hoje Deus para você é apenas um detalhe. Você vem na igreja se dá tempo. Você vem na igreja se não tiver coisa melhor para fazer. Você vem na igreja porque eu estava uns dias meio deprê, então eu vou para a igreja para dar uma aliviada. Não, desse jeito o céu não vai se abrir. A Bíblia vai falar que o céu está aberto sobre o Filho do Homem, ou seja, quanto maior for a presença de Deus na sua vida, mais o céu vai se escancarar em nome do Senhor Jesus. E eu creio que 2021 pode ser na tua vida um ano que você vai ter as maiores experiências com Deus. 2021 pode ser o ano que você vai ter grandes revelações da parte do Pai. Então, sobre tudo que você vai pedir aí nesse mês de junho, peça para que haja uma nova valorização de Deus na sua presença, na sua vida. Que Ele seja realmente colocado como centro. Que Ele não seja mais um detalhe, mas que Ele seja o seu tudo. Que a sua vida, os seus compromissos, a sua agenda, o seu tempo, tudo que você for fazer, você vai fazer a partir do quê?
desse seu relacionamento com Deus, porque esse, com certeza, é o fator-chave para que o céu se abra e grandes bênçãos alcancem a sua vida. Amém? Você fica com essa palavra? Você toma posse? Então dá uma linda salva de palmas para Jesus. Eu chamo o pastor Marcos aqui nessa manhã. Amém. Deus abençoe, viu, pessoal? Como eu antecipei, eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, uma igreja abençoada, referência em muitas áreas, uma delas, né, a área de células. Com essa pandemia, a gente tem também lá no Taquaral, mas está tão, como que eu posso dizer, esfriou um pouco, não está podendo aglomeração, ajuntamento, mas quando as células retornarem, e vai retornar muito em breve, não deixa essa visão, esse projeto dos céus morrer na sua vida e aqui em nosso meio. Amém?